eu venho falar de um tema que foi um presente a mim confiado pelo professor Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do nosso instituto, e um grande desafio. Falar de direitos humanos no mundo de hoje é assumir o papel de quem se admite de frente perante um tema extremamente abalado pela conjuntura atual que nós vivemos no mundo e no nosso país. A turma do Direitos Humanos para Humanos Direitos tem criminalizado quem se arvora a tratar de direitos humanos. E eu queria dizer que, nesse papel, eu me assumo meliante e orgulhosa desta função que veio exercer aqui para dividir com os senhores algumas reflexões, agradecendo imensamente ao IBDFAM mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui com uma plateia maravilhosa, iluminada, pessoas como a professora Gisela de Leonardo, que eu acabei de ver chegar, Eliane Bastos, minha amiga, minha musa, que eu estava ali atrás ouvindo a voz de Eliane e acalmando, sentindo meu coração entrar no compasso certo com ela. Lise Borges, Felipe, meus amigos, meus irmãos, que estão aqui hoje me dando a graça dessa interlocução. Pois bem, eu disse que eu não ia voltar nenhum slide, já voltei no primeiro, vejam bem. Primeira coisa que a gente precisa pensar é a família como direito humano e os direitos humanos na família. Então esse é o primeiro eixo de recorte da minha palestra. Sem dúvida, como disse ontem o professor Paulo Lins e Silva, a família é o mais humano de todos os direitos. E são tantos os tratados internacionais e os diplomas internos que afirmam o direito à família, direta ou indiretamente, que eu nem me arvorei a elencá-los, porque são muitos. Por todos eles, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, que no seu artigo 16 diz que todos e todas nós temos direito à família e ao casamento. Além disso, a discussão sobre como a família se insere nos ordenamentos jurídicos, ela é muito densa, ela é muito complexa. Nós temos uma série de reflexões a fazer sobre universalização, sobre a forma de introdução desses direitos, se pela via da tensão ou pela via da ambiguidade, uma ambiguidade que é muito criticada por vezes como algo que desumaniza os próprios direitos humanos. Mas o fato é que nós temos uma gama de direitos importantíssimos que tutelam características da personalidade, da vida de todas e todos nós cidadãos, e o direito à família se insere, sem dúvida, entre eles. Contudo, eu queria puxar aqui um segundo eixo de análise, de reflexão, que para mim é mais interessante. Os dois últimos eixos são os que eu gosto mais e os que eu pensei mais em dividir com os senhores, pelo seguinte: nós precisamos, ao falar de família e direitos humanos, refletirmos antes de qualquer coisa sobre o seguinte: de onde vêm os racistas, os homofóbicos, os transfóbicos, os pobrefóbicos? De onde vêm essas pessoas? De onde vêm as pessoas que violam os direitos humanos? Que não permitem que os direitos humanos sejam implementados de forma eficaz, porque eles não são. Os direitos humanos continuam sendo uma utopia para a maior parte da população do mundo. Vem das famílias. A família é o locus de formação e desenvolvimento da personalidade de todas e todos nós. Então, quando nós falamos em direitos humanos e família, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que na família é que se formam as pessoas, os indivíduos, e pessoas que respeitam ou não direitos humanos, a partir da educação que recebem. Por isso eu trago aqui, logo de saída, o exemplo de um filme que me comove muito, chamado Uma História Americana, com o Edward Norton, em que ele descreve a formação de dois neonazistas. Nós mergulhamos na vida de dois irmãos que não eram neonazistas e se tornam neonazistas, para tentar compreender como isso acontece. E eu trago uma cena que, particularmente, entendo que é muito descritiva, didática disso, e que, se nós formos justos e justas, veremos que poderia acontecer no Brasil de hoje, esse diálogo que eu vou mostrar aqui. Estamos sem som. Oh yeah, I'm not ready for that. I got English exam, third period, having a heart attack, I'm not ready. What's the matter, are you gonna get a B? Might be good. B minus? Oh, don't laugh. I'm telling you, this guy is different. Dr. Sweeney, this guy's unbelievable. Unbelievable. I've never had a teacher like this. He's got like 2 PhDs. I don't know what he's doing teaching in our school.
He's not like other teachers. What's he got you reading? We got this essay exam on his book, Native Son. All in this one book. Native Son, what's that? I don't know that. That's a big surprise. Why I read? I would never teach Tom Clancy in school. What are you talking about? So what is this Native Son? What is it? I think it's like this book about this black guy, you know? We're doing this whole black literature, you know? What is it, Black History Month? No, it's just like this guy swinging, you know? It's part of the course now. Yeah. What? Nothing, it's just, you know, it's everywhere I look now. What? This affirmative black shit. Honey, a few new books doesn't qualify as affirmative black action. Hey, read the book, Ace the Guy's Test. Just don't swallow everything you feed you whole. You know, just because you see it on the evening news. You know, but like what? All this stuff about making everything equal, it's not that simple. Look, now you got this book, Native Son. You know, what happened to the other books in the course? They're not any good anymore because Mr. 2 PhD says they are? Huh? Now you gotta trade in great books for black books? Does that make sense? Huh? You gotta question these things, Jared. You gotta look at the whole picture. You know, we're talking about books here, but I'm also talking about my job. I've got 2 black guys on my squad now who got their job over a couple of white guys who actually scored higher in the test. Does that make sense? Huh? Yeah, sure, it's equal now, but I got 2 guys watching my back responsible for my life who aren't as good as 2 other guys. They only got the job because they were black, not because they were the best. That sucks. Yeah. Is that what America's about? No, America's about best man for the job. You do your best, you get the job. No, this is affirmative action crap. I don't know. It's about this hidden agenda or something. See what I'm saying? Yeah, I do. I don't know. I didn't think about it. Well, this guy though, I don't know. Like this, he comes on like so strong. It's kind of hard not to listen to him, but. I don't know, maybe somebody says it's kind of bullshit. Yeah. Yeah, maybe. No. It's never bullshit. You see that, don't you? Yeah. You gotta watch out for that. Yeah, no, I get what you're saying, I will. Good boy. Bom, em contrapartida, nós temos aqui uma frase do Mandela que é muito conhecida, meio clichê, mas que eu acho muito importante. Ninguém nasce odiando o outro pela cor da sua pele, sua origem ou religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E por isso, projetos como Escola Sem Partido são criminosos. É necessário discutir gênero, raça, classe nas escolas. As escolas precisam complementar a formação que os pais dão, até porque, muitas vezes, os pais, com as suas limitações, não conseguem educar para a igualdade, não conseguem educar para a diversidade. E nós, militantes de direitos humanos, militantes de direitos das famílias, conduzamos sempre a nossa visão nesse sentido. Em contrapartida, o filme Moonlight, ganhador do Oscar, traz uma cena que infelizmente eu não trouxe porque em função do tempo eu não daria, linda, do pai afetivo sendo questionado pelo filho. O que é uma bicha? E ele responde, pensa e responde. Bicha é uma palavra que as pessoas usam para fazer os homossexuais se sentirem mal. E o filho, que já descobria a sua orientação sexual naquele momento, olha para o pai e diz, eu sou uma bicha? E o pai responde, não, você pode ser gay. Bicha, nunca deixe lhe chamar. Uma educação para a diversidade completamente diferente da cena anterior. Numa perspectiva endógena, precisamos falar ainda da família como locus de violação de direitos humanos. Infelizmente, isso não é uma coisa agradável de se discutir, é algo extremamente espinhoso, mas nós temos a noção de que a maior parte das violências sexuais e de gênero praticada contra as mulheres são praticadas no âmbito de suas relações familiares. Essas estatísticas que vocês acompanham enquanto eu falo mostram justamente isso. É muito complicado
tratar de direito das famílias e não trabalhar a ideia de que, infelizmente, é na família que a maior parte das violações contra crianças e mulheres acontecem. Mulheres estupradas, sobretudo, por seus próprios parceiros, namorados, pais, avós, crianças estupradas. No Brasil, ontem se falou, nós temos uma estatística de que 1 em cada 4 crianças é estuprada até os 5 anos de idade dentro da sua própria residência. E estupros repetidos, sequenciais. Há muito menos meninas que sofrem violência em bares do que no âmbito da sua própria família. A diferença é gritante, abissal, absurda. E essas estatísticas mostram justamente isso. Além disso, a questão do abuso intrafamiliar é uma das questões mais sensíveis que o direito das famílias precisa enfrentar. Nós tivemos uma polêmica no passado com aquele artista que se apresentou no MASP nu e uma criança lhe tocou o pé. Aquilo me indignou de uma forma, porque aquilo nunca foi pedofilia, a gente sabe disso. Mas as pessoas abraçaram aquele discurso sem, em nenhum momento, parar para discutir o abuso real, que é o abuso intrafamiliar, é o abuso que maltrata as nossas crianças. A maior parte das nossas crianças é maltratada no sentido sexual por pais, padrastos, avós ou pessoas da rede de relações, da rede que deveria ampará-la, vizinhos, amigos, e os dados aí mais uma vez mostram isso. Nesse sentido, eu recomendo o documentário Os Monstros de Mi Casa, em espanhol, em que as crianças relatam seus abusos através de desenhos como esse que a gente vê aqui animado. Eu pedi para tirar o som justamente para que eu pudesse continuar falando, porque o nosso tempo é curto, mas a gente precisa enfrentar o debate da pedofilia intrafamiliar, do abuso intrafamiliar. Se trabalhamos com o direito das famílias, esse é um problema que nos diz respeito, esse é um problema que precisa ser encarado de frente. Enquanto a gente não discutir a pedofilia intrafamiliar, as discussões sobre guarda, as discussões sobre alienação parental, elas ficam limitadas, elas ficam sempre com uma falta, porque esse é um dos principais problemas que as nossas crianças e adolescentes, infelizmente, ainda enfrentam. O documentário é belíssimo, eu recomendo às senhoras e senhores. Numa perspectiva endógena, é necessário trabalhar a família sob o prisma de raça, gênero, classe e outras vulnerabilidades, pessoas com deficiência e tantas outras coisas que, infelizmente, aqui, numa apresentação de 20 minutos, a gente não tem tempo de abarcar. Mas, dentro dessa perspectiva, precisamos lembrar o seguinte: temas como aborto são temas que precisam ser encarados, porque não são problemas criminais, são direitos de família. A questão do aborto no Brasil criminaliza a mulher preta e pobre, e a gente sabe disso. Isso é um debate que precisa passar pela questão de classe, que precisa passar pela questão de raça. Precisamos falar da esterilização compulsória de mulheres, como aconteceram com a Janaína no interior de São Paulo, gerou todo aquele debate. Muita gente legitimando a prática no sentido de que há o direito de crianças envolvidas de não nascerem e serem colocadas na rua pelas próprias mães. Mas, gente, existem outras formas de se conseguir evitar esses nascimentos dentro de um planejamento consentido, educado, utilizando implantes, utilizando anticoncepcionais e, sobretudo, há uma proibição constitucional, a esterilização compulsória. Há uma lei de planejamento familiar que não permite que isso ocorra, mas isso acontecia no Brasil. Além disso, a perspectiva endógena nos coloca o seguinte problema: mulheres negras, por exemplo, enfrentam questões no âmbito das suas famílias, expectativas e problemas muito diferentes de mulheres brancas. Enquanto uma mulher branca tem, por exemplo, preocupações com a alimentação equilibrada dos seus filhos, estudo, o que os seus filhos vão ser quando crescer, educação profissional, etc., uma mulher negra está preocupada com isso. Uma mulher negra está preocupada se os seus filhos vão voltar para casa vivos. Nesse momento, esse slide tinha um trecho de uma música que infelizmente não está tocando, que é o Haiti, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, que diz: quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, para ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só para mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos, como é que pretos, pobres e mulatos, de tão pobres são tratados, e pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. Ainda numa perspectiva exógena, precisamos lembrar que não existem direitos humanos sem laicidade e democracia. Por mais óbvio que isso possa parecer,
num momento como esse, é importante que a gente recorde as mães e as avós da Praça de Maio, uma ditadura como a Argentina, que matou mais de 30 mil pessoas. E essas mães e avós ainda tentam recuperar esses filhos e netos, né? Os filhos, o corpo e os netos que nunca voltaram para casa, foram adotados, etc. Não existem direitos humanos eficazes sem democracia, sem laicidade. A laicidade é um direito humano constante de tratados e declarações internacionais importantíssimas, como a primeira, 1789, que nos dá a noção contemporânea de direitos humanos, a Declaração do Homem e do Cidadão, a Declaração Universal de 1948 e a nossa Constituição de 1891, advento da República, Estado laico já afirmado, uma laicidade ainda diferente da de hoje. Tudo bem que é necessário lembrar daquilo que o historiador português Fernando Odroga menciona. A laicidade no Brasil nunca foi completa, ela sempre foi uma quase laicidade. O Brasil adota um modelo próximo de países do sul da Europa, católicos, como Portugal e Espanha, em que a laicidade nunca se implantou 100%. É diferente da laicidade francesa, que é baseada na declaração e que é uma laicidade moderada, ela se implantou aos poucos e não de forma radical. Ainda assim, não existe laicidade, democracia sem laicidade, direitos humanos sem democracia e sem laicidade. Aqui eu trago só um exemplo, Carta de Brasília, ano passado, uma reunião dos familiares de mortos da ditadura militar, que elaboraram uma carta de intenções onde declaram que a memória e o direito a enterrar seus mortos é um direito fundamental, é um direito humano. E aqui, uma cena emblemática de Zuzu Angel, que se torna símbolo de todas as mães que não enterraram seus filhos. O cidadão Stuart Angel, mas a sua memória. Encerro minhas palavras de profundo temor e uma certeza absoluta. A certeza de que estou defendendo um morto. Que o excelentíssimo procurador militar sabe que acusou um morto. E que os senhores juízes sabem que agora vão julgar um cadáver. E o temor, senhores, é que essa farsa escabrosa macule para sempre o nome desse tribunal. Por 4 votos a 1, esse tribunal julga o réu, Stuart Edgar Angel Jones, inocente, por falta de provas no processo. Isso é vergonhoso. A sessão está encerrada. Só com liberdade se pode prender. Só com ela se pode julgar. Também só com liberdade se pode condenar ou absolver. Mas aqui, assassinos se arvoram em juízes. Senhora, meça suas palavras, senão será presa por desacato a este tribunal. Desacato por não terem cumprido a lei na hora que prenderam o Stuart. Desacato por não terem cumprido a lei na hora de interrogá-lo. Desacato é torturar e matar. Desacato é impedir o direito sagrado de uma mãe enterrar o seu filho. E agora essa farsa, em nome de um Estado de Direito. Mas que direito é esse? Que direito é esse? Que direito é esse? Para encerrar, eu trago aqui um painel em homenagem a várias pessoas que representam a luta pelos direitos humanos no Brasil e no mundo. Pessoas que são símbolos de que cada um de nós podemos ser vetores de transformação nos nossos lugares de atuação, com nossos instrumentais de trabalho. Humanos, podemos atuar por todas e todos nós. Porque quando um direito humano de uma única pessoa é violado, toda a humanidade o é. Por quem os sinos tocam? A frase clássica, eles tocam por ti, por mim, por todos nós. Temos aí, então, exemplos de pessoas que, independente de orientação religiosa, raça, credo, gênero, se tornaram exemplos de direitos humanos no Brasil e no mundo. E, particularmente, exemplos de pessoas como a Mara Gabrilli na luta pela inclusão da pessoa com deficiência. Nelson Mandela, o maior, talvez, de todos os exemplos do mundo contemporâneo. Malala, mãe menininha do Cantuá, no combate à intolerância religiosa. Malcolm X, Betinho, Zilda Arnes, Gandhi,
Luther King, o grande sonhador, Divaldo Franco, baiano, meu conterrâneo, que tem uma das obras sociais mais lindas do mundo, uma pessoa generosíssima, e ela, que representa a inclusão, a luta pela inclusão de gênero e sexualidade. Sem ela, nós não estaríamos aqui podendo debater o que nós debatemos hoje. E me permitam encerrar com uma imagem que nada tem de religiosa. Eu sou defensora intransigente da laicidade. Detesto o proselitismo. Mas a Irmã Dulce hoje, ela representa um reconhecimento mundial de uma obra. A Irmã Dulce não é um case de fé em Deus. Ela é um case de fé no homem. Na capacidade que cada um de nós temos de sermos vetores de realização de direitos humanos. Ela não olhava gênero, ela não olhava sexualidade, raça, cor. Ela abraçava todo mundo e dizia: eu vejo Deus em cada pessoa que bate a minha porta e precisa da minha ajuda. Acreditemos ou não em Deus, essa é a mensagem que eu queria deixar para o final. Que nós vejamos a irmandade, aquilo que nos une e nos torna humanos em cada pessoa, e lutemos pelo direito de todas e todos nós. Obrigada.